Boa noite, sejam bem-vindos. Fala, Jackson, meu irmão em Cristo. Obrigado por participar, meu irmão. Bruno, manda a solicitação aí. Manda a solicitação para entrarmos juntos, meu amigo. Vamos falar hoje sobre bloqueios emocionais que travam os resultados da nossa vida aí. Grande Bruno, Fala, Alex. Boa noite, tudo bem? graças a Deus, e você está bem? Tudo certo, tudo ótimo. Poxa, que bom. Fico feliz por ter aceitado o convite aí, uma honra para mim, tá? Sei que faz um trabalho Ah, já muito bom aí no seu perfil do Instagram, que tem acompanhado. Obrigado por sua disponibilidade, tá bom? nada que isso, a honra é minha, eu que agradeço aí o convite. Vamos esperar o pessoal chegar, né? Daí você já começa e se apresenta, tá bom? Beleza, Bruno. E friozinho tá bom para fazer live, né? É, é verdade. Aqui choveu bastante. É. Ô, Bruno, você é de onde? É sul de Minas, Sul de Minas, é verdade. Você já me falou. Qual é a cidade mesmo aí? Guaxupé. É, legal, cara. Muito bom. Cara, sou apaixonado por Minas Gerais, cara. Amo o lugar, amo o povo daí, amo a simplicidade, amo tudo aí, cara. É, o pessoal aqui é gente boa, sim, realmente. O pessoal tá chegando aí. Amanda, seja bem-vinda. O Ferson, o pessoal tá chegando. Vou mandar aqui pro pessoal também. Tá online. Pessoal que já estão na live, você já conhece eles, Bruno? Amanda, o Fernando, Não. né? O pessoal que me segue aí. A Patrícia está assinando. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Vou desbloquear geral aí. É, Aí tá chovendo também, Bruno? Em tá um Minas? pouco sim. Aqui tá chovendo sim. Começou hoje. Tem uma esfriada aqui por causa depois do calor, né? Maravilha. Brunão, fiz esse convite aí. O interesse é a gente tá, como nós somos ensinados, né? Não adianta você aprender e você não pôr em prática e usufruir, né? Desse transbordo aí e ajudar as pessoas de uma certa forma. Nós estamos aqui para isso, né, Bruno? Para ajudar. Se não for com uma ação, seja com uma palavra, seja com um incentivo, né? Seja com um encorajamento, é uma forma de ajudar as pessoas. E o mundo está carente disso. Você percebeu isso, Bruno? O mundo está Ah, realmente. O que a gente está sentindo falta, e é por isso que eu me dispus até a fazer também, você, eu creio que seja o mesmo objetivo, né, de fazer essas lives, que é fazer com que as pessoas sejam líderes, né? Porque as pessoas hoje em dia elas têm medo de se posicionar, às vezes têm medo de aparecer, de falar em público, né? E tem muita coisa que precisa ser dito para que a gente mude, né? A nossa realidade, a nossa vida. E se a gente não falar nada, não fizer nada, nada vai transformar, né? E eu sei que tem muita gente que às vezes precisa de uma palavra, precisa de uma ideia diferente, uma forma de pensar diferente, né? E é por isso que a gente está fazendo essa live aqui, que é para desbloquear aí o pessoal que está com problema de emocional, problema de espiritual também e outras coisas, né? exatamente, Bruno. É isso aí. Nós já acompanhamos juntos. Eu lembro de você desde o início, cara. Uns meses atrás, você já ajudando o pessoal nas lives ali. Pô, atitude bonita sua, cara. Ali você já começou. E eu tenho aprendido muito com você, sabe, Bruno? De verdade, cara. Tenho visto como você exerce esse papel de liderança. E eu quero já te emendar a primeira perguntinha aí, cara. Separei algumas aqui pra gente ir compartilhando aí, pode ser? Pode mandar. Beleza. Ô, Bruno, é o seguinte, pergunta aí referente à live, né? Você acha que realmente aí
Existem bloqueios emocionais que travam a vida de uma pessoa? Existe, 99% das pessoas têm esse tipo de bloqueio, inclusive a gente, né? Porque se eu falar que eu não tenho, eu tô mentindo, né? Não existe isso, né? A única pessoa que passou na Terra e que não tinha bloqueio era Jesus, né? E o resto, todas as pessoas têm os bloqueios, né? O que que é esse bloqueio emocional? Bloqueio emocional é quando é tudo aquilo que te impede de fazer o que você nasceu para ser, né? De fazer o que você tem que fazer aqui na Terra. Quando você chega na Terra, aqui, na verdade, é um mundo provisório, não é um mundo real, né? A gente está aqui para aprender. Então a gente chega aqui para aprender, para ensinar, para compartilhar. E muitas vezes o que que acontece? A gente tem alguns traumas que a gente sofre na infância e isso impede. Às vezes a gente esquece quem a gente é, né? Esquece a nossa identidade, esquece o que a gente precisa fazer aqui na Terra, né? E muitas vezes por causa desses bloqueios, né? Porque às vezes as pessoas têm um trauma emocional com os pais, às vezes com os professores, com a escola, ou às vezes até com serviço também, às vezes um chefe que é muito autoritário, com pessoas ricas, às vezes passou muita dificuldade na infância, de pobreza, alguma coisa assim. Então tudo isso traumatiza a gente. E isso, se a gente fica apegado a esse bloqueio, a gente não consegue seguir em diante e isso trava a gente. Entendeu? Então a gente tem que perder esses bloqueios para poder evoluir, ajudar as pessoas e também se ajudar, ajudar a sua família, né? Muito bem, Bruno. O Luiz Tuba, mandando um salve aí. Não sei se você conhece ele. Não conheço. Bom dia, boa noite, na verdade, tudo bem? A Sueli também está entrando. E o que que você acha, Alex? O que que você acha dessa questão de bloqueios? Você acha que é difícil a gente mudar? Como que é? O que que você tem? Qual a sua Olha, opinião? pergunta essa aí, Bruno. Ô, Bruno, devolvendo, né? Pergunta que eu te fiz. Ô, Bruno, é interessante que esse assunto ele está cada vez mais evidente nos dias de hoje, né? Se você prestar atenção, até o pessoal que acompanha nós aí, esse assunto de bloqueio emocional, de travamento em geral, não era falado até certo tempo, né? Hoje está Uhum, cada vez mais exacerbado, cada vez mais nítido isso nas pessoas, né? Então, o que eu acredito assim, Bruno? Eu tenho observado experiência própria, sabe, Bruno? Claro que todos uhum. nós temos algum tipo de bloqueio que nos trave alguma área, porque se nós já estivéssemos pleno, não teria bloqueio nenhum, né? É. E aqui eu acredito o seguinte, como nós temos aprendido, Bruno, alguns mentores nossos aí, né? Nós temos aprendido que existe bloqueio desde a paternidade, né, com o pai, cara. Então, às vezes a pessoa guarda rancor, guarda ódio, ali já começa um determinado bloqueio emocional muito sério, cara. E o que pode travar isso? É interessante, Bruno, que tudo tem sentido, né? Tudo tem ligação e tem nexo com as coisas. Então, a pessoa muitas vezes tem um problema de aprendizagem, então ela teve algum tipo de trauma com o professor, por exemplo, né? Isso, Uhum. inclusive, eu já passei por isso, Bruno. Eu virava em sala de aula, cara, professor assim, sabe? Aquela cultura marxista, assim, não tem o um mínimo de pudor, né? Então, aquilo... Esses dias eu despertei nisso, falei, cara, não é possível, né? Continuar carregando isso, né? Então, aí a grande pergunta que se faz, né? Se nós já temos identificado quais são os bloqueios, esse é só um exemplo deles, bloqueio de paternidade, bloqueio de escassez, tem a ver com dinheiro. Às vezes a pessoa não prospera, Bruno. Eu já percebi muito isso. Quer dizer, justamente a pessoa ela foca naquilo que é pequeno, né? No mínimo, né? Uhum. E tirar isso de lado e focar no que é grande e fazer por acontecer. Então, às vezes as coisas não acontecem porque ela foca nas coisas que não se deve, né? Inclusive, É. Bruno, compartilhando, o que eu percebi na psicologia, né? A psicologia tradicional, ela tem uma... Hoje eu identifiquei isso, né? Eu já fiz psicologia também, já iniciei. O que eu percebi? Existe uma estratégia deles aí que não é das melhores, né? O que eles focam? Não sei se você concorda comigo. Quando eles vão tratar algum tipo de paciente, que a psicologia tradicional ensina que você deve focar, deve ouvir o negativo da pessoa. Então a pessoa tira tudo para fora, né? De certo lado é bom, porque as pessoas quando falam, elas realmente já se desbloqueiam, né? Isso acontece também. Só que se você focar naquilo que é ruim, Bruno, às vezes a pessoa não se cura, porque ela fica dando voltas no em cima do problema, em vez de focar na causa e na solução do bloqueio. E já percebi isso também, tá? É. Então, tipo de desbloqueio emocional muitas vezes acontece quando você deixa de focar no negativo e foca naquilo que tem que ser feito, foca realmente nas coisas boas e foca realmente no positivo, digamos assim. Aí as coisas começam a melhorar. Interessante isso, né? Com certeza. A questão, o problema da psicologia é que a psicologia antiga, muitas vezes, eles tentam tratar a pessoa com um longo período,
né? E o que que acontece agora? Essa nova onda que está tendo é a questão da psicologia comportamental. O que que acontece? É possível se curar através desses bloqueios, desses traumas, através dessa teoria comportamental. O que que é? Você mudar o seu comportamento, porque você descobrindo que você está fazendo um comportamento errado, você tem que fazer um novo comportamento. Porque se não está dando certo o que você está fazendo, é porque alguma coisa está errada, né? Então, o que que a gente faz? A gente muda o comportamento e foca, que nem você falou, exatamente, focar na solução. Porque se a gente for focar só nos problemas, a gente só vai ver o lado ruim da história, né? E aí a gente não vai conseguir evoluir. Porque coisas ruins sempre acontecem com todo mundo, né? Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que usar isso como um piso. Usar essas coisas ruins para pular e conseguir as coisas boas, conseguir a solução, né? Porque se a gente não mudar nosso comportamento, é, 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 não adianta, entendeu? Então, o que que acontece? Às vezes, que nem você falou, a escassez é um dos piores bloqueios, porque a pessoa foca na falta. A escassez é exatamente focar no que não tem, faltar na falta. Então, por exemplo, eu não tenho dinheiro, a pessoa foca na falta de dinheiro, não foca em buscar ganhar dinheiro, entendeu? Então, o que acontece? É a forma como a pessoa vê o problema. Tem um problema? Tem. Mas só que você não tem que ver as coisas ruins do problema. Você tem que conseguir arrumar uma solução para isso. Tudo bem, Bruno. Isso aí. Não Exatamente. é? Segunda uma perguntinha que separei aqui. O que que te levou, então, Bruno, a gostar, você deve gostar desse assunto, claro, o que que te levou a falar sobre esse assunto na internet e ir atrás desse assunto? Um blog que sei que você fala sobre esse assunto. Certo. Então, eu falo sobre esse assunto faz pouco tempo, né? Faz uns 6 meses, mais ou menos, né? O que me levou foi a pandemia. A gente ficou muito em casa, né? Eu percebi que todo mundo estava apreensivo, não queria sair, estava com medo da doença, com medo de morrer. E aí eu comecei a ler, estudar alguns livros, né? Antigamente eu até estudava, lia bastante. Minha profissão é advogado, né? E o que que acontece? Só que eu gosto de ler muitos outros assuntos, psicologia, história, física, tudo. Eu estudo um pouco de tudo, entendeu? E aí nessa pandemia eu voltei a estudar e comecei a estudar essas questões de comportamento, de acompanhar o Pablo Marçal e vi que realmente a gente precisava mudar os meus comportamentos. E quando eu vi isso, que vi que fazia sentido, eu comecei a querer transbordar na vida das pessoas. O que é transbordar? É você dar o seu melhor para ela, você ser líder, servir as pessoas. Né? Porque líder é aquele quem serve, né? Então, como o mundo está carente de líderes, eu falei assim, não, eu vou começar a servir o que eu sei, o conhecimento que eu tenho, vou passar para as pessoas e eu quero que elas também sejam líderes e que elas assumem as rédeas da vida dela, que elas sejam o mestre da vida delas. Não fique dependendo de outras pessoas, entendeu? Então, o meu objetivo foi esse. Foi de ajudar as pessoas a serem independentes, né? A conseguirem, através do autoconhecimento, a tirar esses bloqueios, a mudar de forma de pensar, a fazer o seu próprio negócio, abrir sua empresa. Então, eu sempre tenho orientado as pessoas isso, principalmente a questão de traumas também. Às vezes as pessoas têm traumas da infância com os pais, às vezes foram abandonados. Eu conversei com muitas pessoas que foram abandonadas pelos pais, foram adotadas, né? E eu mostrei para elas que elas não precisam da aprovação das outras pessoas para ser feliz, né? E eu mostrei esse caminho e hoje elas estão bem, elas entenderam. Então é isso, né? Meu objetivo é transformar outros líderes, novas pessoas, para que elas também transformem outros líderes, né? Senão o mundo não muda se a gente não pensar assim. A gente não pode ser egoísta e querer guardar o conteúdo só para gente, entendeu? A gente tem que passar para as outras pessoas, né? Eu acho que é essa a nossa missão. Isso aí, Bruno. Muito bem. Complementando o que você estava falando anteriormente, interessante quando uma mente fala, o outro presta atenção, né? Parece que existe o livro Quem Pensa Enriquece, né? Não falava isso, né? Do mente mestre, né? Uhum. Parece que juntos novas ideias surgem, né? E você estava falando, Bruno, sobre a psicologia tradicional, a antiga, né? Eu aprendi uma coisa interessante, Bruno. Assim, a insistência é você repetir as coisas da mesma forma e persistência é você repetir as coisas, só que de modo diferente. Então, quando a gente Uhum.
tratar, por isso que eu falo, a psicologia precisa se renovar, e nós estamos aqui justamente para ser essas pessoas que fazem a diferença, né? Quando nós falamos de uma psicologia que trata desbloqueio, Bruno, ela, ao invés de ficar fazendo a mesma rota, aquilo justamente que nós falamos, né? Em vez de ficar focando naquele caminho que não tem volta, peraí, não está dando certo. Então, o que eu vou traçar uma nova rota, fazer, eu vou repetir esse processo, mas de modo diferente. Às vezes esse modo diferente, Bruno, é todo o contexto que eu preciso fazer, toda a ação que necessito para que seja feita a mudança na pessoa, entendeu? Em mim, ou em qualquer tipo de coisa que eu preciso. Então, eu acho que na Uhum. vida das pessoas que nos acompanham, até dar uma boa noite aí pro pessoal, a Patrícia, o pessoal tá pedindo boa noite, a Helena, a Cláudia, né? E os demais aí, Ana, Verdinha, pessoal que bem-vindos. está entrando, seja bem-vindo. O que eu acredito, Bruno, até para todos estarem usando da mesma informação. Tudo na vida, Bruno. Às vezes uma profissão, algo que eu faço, eu não presto atenção, que eu não tenho, às vezes, o talento necessário para aquilo. Então, o que acontece? Às vezes o meu talento está escondido e eu não sei. Isso acontece também. Porque na vida, Bruno, se você concorda comigo, nós não nascemos prontos, né? Nós observamos uma criança, ela não nasce correndo e pulando e já falando de uma vez só. Deus deixou um grande exemplo para nós, né? Então a criança ela vai aprendendo, ela não precisa da, assim, ela está aprendendo com os próprios exemplos e ela mesma está se modelando, digamos assim, modelando os pais e aprendendo com os erros. Então ela tropeça, cai, chora, mas levanta de novo e continua persistindo de modo diferente até aprender, né? Então eu acredito assim que na vida, seja uma profissão, seja seu sentimento de amor, seja a sua relação com as pessoas, Bruno, se não está dando certo por um caminho, eu vou traçar uma nova rota e fazer de modo diferente. É o que eu acredito. Isso é Uhum. muito importante para todos nós, né? E outra coisa interessante, você deve concordar comigo, que muitas das chaves que faltam em nós, Bruno, está em outras pessoas, né? Deus fez isso propositalmente. Porque nós somos seres relacionais, nós precisamos uns dos outros desde pequenos, né? Então, se eu não me engano, acho que o ser humano é o único ser vivo que, se ele não tiver cuidado pleno dos pais, ele falece, ele morre. A criança não consegue sobreviver, né? Dependente, assim, diferente Uhum. de alguns outros seres vivos, outros animais, que muitas vezes o pai abandona e consegue se virar, porque não precisa do leite, né? Outras coisas mais. Mas essa é a grande prova, Bruno, como nós somos seres relacionais e como isso é importante. Eu foco bastante nisso, sabe? Uma coisa que eu estudo e me aprofundo. Primeiro, se conhecer. Você se conhecendo, você consegue ajudar outras pessoas que estão ao seu redor, né? Então, o autoconhecimento, como você até citou no início aí, ele é importantíssimo, né? Então, nós precisamos se conhecer primeiro, porque existe até uma parte na Bíblia que fala, né, que devemos amar o próximo como nós mesmos. Só que a grande pergunta que se faz, Bruno, será que nós se amamos em primeiro lugar? Olha uma coisa interessante, né? Será que nós se amamos a ponto de entender o nosso valor e aí sim você valorizar outras pessoas? Porque às vezes a pessoa não se ama, Bruno. Ela não se cuida. É. Ela permite com que a opinião alheia afere e atrave completamente. Permite que um professor antigo, que uma opinião, né, sei lá, de pessoas que não eram convidadas, digamos assim, aquele contexto, trave ela completamente. Às vezes uma frase, olha que interessante, isso é muito sério, uma frase, uma atitude, um gesto, pode travar e bloquear uma pessoa pro resto da vida. É sério isso, né? Muito forte, né? Ou o comportamento, ou um gesto. O que que acontece? O ser humano, é que nem você falou, eles foram feitos para viver em sociedade, para ter relacionamentos, né? E o que que acontece? O ser humano, ele aprende com outros seres humanos, é através de comportamento. Então, essa nova onda que está tendo de psicologia é a questão do comportamental. Então, o que que acontece? Nem você falou, a criança, ela vai aprendendo a engatinhar, a andar, a falar, né? E como que ela aprende a falar? Escutando o pai e a mãe, ou vendo, porque assim, a criança sempre está a todo momento vendo o que o pai e a mãe estão fazendo. E isso, então, o que que ela acontece? Ela começa a repetir o comportamento deles. E muitas vezes, às vezes, os nossos bloqueios estão ligados com coisas dos nossos pais. Às vezes, por exemplo, às vezes os pais sofreram na infância e passaram para os filhos. Por exemplo, essa questão de escassez mesmo é um exemplo. Se eles tiveram, às vezes, um problema de pobreza, passou fome, alguma coisa, isso vai ficar inconscientemente na criança, quando ela ficar adulta. Ela também não vai querer, ela vai ficar com medo, né, de querer arriscar, né, vai ficar focando só na falta, né? Por quê? Porque ela vivenciou isso na infância e para ela aquilo é normal. E, na verdade, esses bloqueios, eles não são uma coisa que é natural. É uma coisa que a gente vai pegando na sociedade e vai acreditando que faz parte da gente. Principalmente, por exemplo, que nem você falou,
tem que se amar primeiro, exatamente. Porque se a gente não se amar, o que que acontece? A gente não vai amar as outras pessoas. E a maioria das vezes, por exemplo, que uma pessoa briga com outras, não se dá bem, é porque ela não, normalmente ela não está se amando, só que ela não percebe isso. Porque quando você não gosta de pessoas, você não gosta de si mesmo. Porque assim, sempre tudo que você está falando, o que eu estou falando fala muito do meu interior. Então o que eu estou falando aqui para você na verdade, não estou falando de você ou para você, é uma coisa que é minha, entendeu? Tudo que você fala, que lança na sociedade, abre a boca para falar, é uma coisa que é do seu interior. Não é, às vezes, se uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo, para ficar mais fácil. Uma pessoa vem e te xinga, Alex. Começa a te xingar, fala que você é burro, idiota, que você é incapaz. O que que acontece? Você não é isso. Só que o que que acontece? A pessoa que está falando isso, ela está tirando o que está no interior dela e colocando para fora. É sempre assim. Então, não quer dizer que ela está falando da outra pessoa, ela está falando dela mesma. Porque é o que está no interior dela, entendeu? Então a gente faz e fala o que está no nosso interior. Então por isso que a gente tem que se amar em primeiro lugar, né? Porque senão a gente nunca vai conseguir relacionar com as outras pessoas. A gente tem que se amar primeiro. E principalmente quando a gente não pode também, se uma pessoa lança uma ofensa para você, faz uma coisa errada, alguma coisa que te emborrece ou te entristece, te passa para trás, você não pode pegar isso e ficar com raiva. Porque se você guardar a raiva, você está, na verdade, acreditando, aceitando que a pessoa está jogando em você. Então, se ela joga o lixo dela em você, você está aceitando, você você fica ruim, né? Você fica. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que perdoar. A gente tem que perdoar essas pessoas, porque elas estão falando delas, elas estão sofrendo também. Porque se elas estão nessa situação, é porque elas estão sofrendo. Bruno, você falou tudo. Você já ouviu falar do Augusto Cury, claro, né? Você Já. falando, me dá um código poderosíssimo aqui. Ele fala assim, a Patrícia comentando, é o próprio reflexo, exatamente. O Augusto Cury fala assim, Bruno, que a pessoa ferida fere, entendeu? Então a pessoa, ela Uhum. não fere à toa, porque ela já foi ferida em algum momento. Olha como isso é sério, Bruno. Você falou tudo. Então, realmente, E o contrário também é verdade, viu? A pessoa curada também cura. curou, Glória. Ô, Bruno, você tem um sotaque, podemos dizer assim, cristão, né? Você, é claro, é cristão, acredita em Cristo, certo? Sei. Você vem de alguma, já falando desse assunto que era dos temas aqui, você vem de alguma igreja, de alguma comunidade? Não, Não, Bruno? não, eu não frequento a igreja. Assim, eu vou, mas assim, não é minha religião. Vamos supor, às vezes eu vou na católica, né? Eu tenho mais simpatizante com a católica, mas não é assim, eu não tenho religião, vamos supor. Eu sou igual o Pablo fala aí, né? Minha religião, eu sou cristocêntrico, né? Então eu pego os fundamentos de Jesus, porque se você for parar para ver, tudo que ele não falou nada de ruim, nada de errado. Né? Ele não falou alguma coisa que vai ferir uma pessoa, que vai ofender. Ele só falou princípios, valores. Né? Então, o que eu faço? Eu sigo direto com ele, porque assim, eu acredito que a gente não precisa de intermediário, a menos que o intermediário vá nos orientar, vá nos direcionar. Mas a gente pode também ter a conexão direta com Jesus, com Deus, né? E eu acho que isso é primordial. Muitas pessoas esquecem disso, né? E um dos bloqueios, porque assim, ó, o que eu entendo? A pessoa, para ela ser plena, ela tem que ter 4 desbloqueios. Ela tem que ter 4 liberdades, que é a liberdade espiritual, liberdade emocional, a liberdade mental e a liberdade corporal. Então, a espiritual, a pessoa tem que ter essa crença, tem que acreditar, porque senão atrai tudo a negatividade para ela, né? Porque se você começa a pensar negativo, começa a pensar que não acredita em Deus, que nada dá certo, que nada vai funcionar, você começa a criar uma atmosfera em volta de você negativa. Se você começa, é o poder da atração, né? Você começa a atrair pessoas ruins na sua vida, que te dão um golpe, ou às vezes você sofre um acidente, ou alguém às vezes te assalta. Como você começa a atrair pessoas iguais e situações iguais, né? Então a questão espiritual tem muito a ver com isso, né? Então a gente tem que estar ligado, sim, com o espiritual, porque senão a gente não se desconecta da fonte, né? Muito bem, muito bem. Bruno, você falando assim,
tive novos insights aqui. Bruno, uma coisa que eu já prestei atenção, Bruno, vou falar aqui, é mais para compartilhar como conhecimento, para agregar mesmo, que não precisa ir para Sim. não, né? Mas assim, não tem nada a ver com esoterismo, nada disso. Mas assim, Bruno, foi constatado, existe um aplicativo chamado Stellarium, o nome dele, né? O que que esse Stellarium faz? Ele consegue mapear o movimento, que é constelações, as constelações das estrelas. As estrelas têm movimentos, planetas em geral, né? O que esse aplicativo fez? Olha que interessante. Ele consegue fazer um mapa e a rota das estrelas. Então, assim, você pega uma constelação, por exemplo, constelação de Júpiter, vamos lá, por exemplo. O que é aquilo lá? Nada mais é que a posição das estrelas, Júpiter não, de Virgem, né? A constelação pega a posição das estrelas e forma justamente o desenho de uma mulher virgem, entendeu? De uma mulher. Aí coloca virgem lá, né? Aí tem lá a constelação da Ursa Maior, por exemplo. Então, a astrologia fala isso, não querendo entrar no mérito, né? Mas nada mais é que o desenho das estrelas, né? Bruno, em 2017, essas constelações todas, elas se uniram e fizeram com que os planetas do nosso sistema solar estivessem num alinhamento só. Isso foi muito interessante. O Stellarium comprovou isso, tá? É tudo científico isso. Então, os astrônomos, inclusive, apoiam esse programa, porque é um programa que simplesmente mapa, ele traça a rota das estrelas, né? Então, o que aconteceu em 2017, Bruno? Todos esses planetas, o nosso, inclusive a Terra, Marte, Vênus, eles ficaram alinhados de uma forma perfeita. Isso em setembro de 2017. Aí você começa a entender, pô, por que setembro de 2017? Olha que interessante, Bruno. Isso é fato só, tá? Não estou colocando nada Uhum. místico aqui. Bem, o que aconteceu nessa época, Bruno, nessa data? Se você prestar atenção, de lá para cá, parece que mudou uma chave dentro do ser humano. Eu vou te explicar o porquê. De lá para cá, as imprensas em geral, muitas verdades vieram à tona. Você sabia que muitos artistas aí que falaram que estão mortos, na verdade não estão? Isso é outro papo, é para outra live, né? Na verdade, É, existe aí umas teorias aí que falam que eles não morreram, cara. Por exemplo, vou te dar um exemplo, só é forte que eu vou falar, mas é verdade, já está sendo comprovado isso. E eu tô acompanhando isso. O Elvis Presley, cara, é forte isso, né? Cara, ele não tá morto, não. Eu fico de louco, porque. Então, o que eu quero te dizer, Bruno? Que muitas verdades estão vindo à tona, né? E o ser humano chegou no momento, que é os dias de hoje, Bruno, que ele está se autoconhecendo melhor. Ele está percebendo as religiões, o que tem de verdade, o que não tem nesse negócio, entendeu? Inclusive, eu sou do meio religioso, posso te falar assim. Fui religioso até sou um pouco hoje, cara. Eu tô querendo me libertar disso, né? Pra ser sincero, assim, eu sou músico de uma igreja muito, muito grande no Brasil aí. Eu sou muito grato por tudo que me aconteceu. Mas o que eu percebi, Bruno? O que adianta eu seguir algumas regras, digamos assim, né? Que não, regras como, por exemplo, uma coisa boba. Tem que fazer a barba para se apresentar diante da igreja. Cara, você acha que Deus vai se preocupar com isso aqui, cara? Né? Você usar uma calça comprida, uma bermuda, você acha que Deus vai se preocupar com isso, Bruno? Né? Isso tudo são dogmas e regras que o ser humano cria. Aí eu fui começando a me interiorizar, Bruno, e percebendo que não é isso que é o mais importante. São os princípios que você acabou de falar. Os princípios sim. que E o hoje. sentimento, principalmente o sentimento. É o que você sente também. Perfeito, Bruno. Como você se relaciona com o próximo, Jesus ensinou isso. Como você se conecta com o Pai, né? Inclusive, Jesus deixou alguns códigos na Bíblia, você pode falar num momento mais oportuno, que as pessoas não prestam atenção, Bruno, mas ali é a chave para a pessoa ser bem sucedida em tudo que ela fizer na vida, sabe, Bruno? É uma coisa interessante. Então, assim, o que eu percebi, Bruno? Não adianta, inclusive as pessoas hoje, elas estão começando a se interiorizar e se identificando em que meio que elas estão. Que muitas coisas são mentiras, Bruno, sabe? Na imprensa, você percebeu que a imprensa em geral muitas vezes manipula uma informação, Bruno? Na televisão, você concorda comigo, Bruno, que hoje é uma Sim. de podridão, de coisa ruim, e a pessoa não percebeu isso? Hoje houve um despertar. Então, eu acredito que essa chave mudou a partir de 2017, desse alinhamento que aconteceu, entendeu? E essa data, Bruno, ela bateu com vários ciclos. Por exemplo, eu como cristão acredito que a igreja foi reformada, né, que é a reforma protestante, em 2017 completou 500 anos. Em 1517 teve Martim Lutero lá, que fez a reforma. Olha que interessante, 2017 deu 500 anos. 2017, 100 anos que a Primeira Guerra Mundial acabou. Né? 2017 deu 70 anos que a nação de Israel foi edificada. Em 1947, quando a ONU determinou depois da Segunda Guerra Mundial que eles não tinham nação, certo? Os judeus estavam espalhados. Uhum. Então aconteceram vários ciclos e eu comecei a estudar isso, Bruno. Bruno, é impressionante as coisas que batem, sabe? Então, o que eu acredito? Aí Não, uma grande sabedoria. Pode é falar, uma Bruno. nova era, né? Agora é uma Nova nova era. era.
estamos vivendo no momento do autoconhecimento, as pessoas estão se conhecendo e a verdade está vindo à tona, Bruno, tá? Quando a gente fala então de desbloqueio emocional, essas coisas, é porque o ser humano está se enxergando, concorda comigo? Sim, não há dúvida. E isso é só o começo, viu? Ainda tem muito para ser modificado. E vou te falar uma coisa que pode chocar aí também. A próxima revolução, a próxima comunicação vai ser mental. Daqui a alguns anos, a gente vai, todos os seres humanos vão começar a se comunicar pela mente, né? A mente é um sentido nosso também. E agora a gente está percebendo isso, que a mente é que faz com que a gente transforme a nossa vida, né? Que a gente faça as coisas acontecerem, né? A gente vê que a mente tem poder. E tudo por quê? Mas por quê? Aí você vai falar, mas por que que a mente tem poder? Porque tudo começa lá no plano espiritual. Eu também, que nem você perguntou de religião, eu acredito muito no espiritismo, sabe? Então, o que que acontece? Tudo, na verdade, aqui é o plano provisório, a Terra. A Terra é o estágio final. Não é aqui que começa. Se você quiser mudar sua vida, mudar suas coisas, não é aqui. É no mundo espiritual. E a forma de começar, então, é se conectar com Deus, né? E também, que como você conecta com Deus? Através do sentimento, sentimento puro. Né? Então, se a pessoa tem muita mágoa no coração, por exemplo, ela guarda muito rancor, muita raiva, ela não consegue se conectar, não consegue ter o sentimento puro, entendeu? Então, como que ela faz isso? Ela tem que dar perdão. E como que libera o perdão? Perdão, para mim, o significado é perder. Olha Perdão aí, é perder. que Perder. Você vai perder a raiva, perder o ódio, perder a tristeza, tudo que é. Porque esses sentimentos não são nossos, entendeu? Quando você perde, é como se você tivesse assim, uma mochila cheia de pedras segurando e você tá lá, não tá aguentando. É você pegar, ó, tirar a mochila, soltar aquele peso que você tem, entendeu? Tem um pessoal muito que tá entrando aqui que eu ajudei também, a Sandra. Então, o que que acontece? A gente tem que perdoar. E a melhor forma, porque assim, senão faz mal pra gente mesmo. Se a gente guarda os sentimentos, que nem eu falei da outra vez, que eles lançam pra gente, às vezes lançam um sentimento de ódio, de rancor na gente, a gente pega aquilo e fala, puxa, o fulano me passou pra trás, me enganou, mentiu pra mim, e você pega aquilo e fica chateado, o que que acontece? Você faz mal pro seu corpo, porque você bloqueia o emocional. Então, o que que acontece? Você bloqueia seu coração. Porque a forma de se comunicar com Deus é através do coração. Você tem que ter através do sentimento e você tem que mentalizar também. Então, por isso que eu falo que tem que ter a liberdade espiritual, mental e emocional. Entendeu? E essa questão da nova era é só o começo. As pessoas estão agora, através da internet, elas estão tendo acesso a esse tipo de informação que antes não tinha. Até eu mesmo, quando eu era criança, não tinha internet. A gente tinha, era internet de escada, era TV só, né? E a TV não passa isso. A TV passa só coisa que faz mal pra gente. Falar, o da Atena, por exemplo, coloca só tragédia lá. Aí você começa vendo aquelas tragédias, você começa a se sentir mal. E aí você começa a ver que o mundo é ruim, porque você tem uma visão que o mundo é ruim, porque você só está vendo as coisas ruins do mundo, entendeu? E quando não é verdade. Então a gente não pode aceitar esse tipo de coisa, porque senão a gente vai ter uma visão deturbada da realidade. muito bem, Bruno. O pessoal tá participando aqui, Bruno. A Amanda Tá, falando aqui. pessoal é fiel, olha. É, a Amanda aqui é uma pessoa que já me acompanha. Gratidão é a chave que abre qualquer porta. Verdade, Amanda. É verdade mesmo, né? Gratidão é o que falta nos dias de hoje. Ô, Bruno, então, realmente, cara, é um despertar de consciência isso aí, viu, Bruno? Tá acontecendo nos dias de hoje, cara. Inclusive, olha que interessante, tá ruminando com a internet nos dias de hoje, que qualquer pessoa simples como você, como eu, pode hoje transmitir sua mensagem, sua crença para qualquer lugar do mundo. Interessante, né, Bruno? As coisas Sim. isso, né? Então, estão contribuindo para isso aí. E nada é por acaso, eu acredito nisso. Eu acho que esse movimento que está tendo, que as pessoas estão conectando pela internet, estão tendo novos conhecimentos, estão participando da live, esse tipo de coisa não é coincidência. Não existe coincidência. Ah, eu caí por aqui. Quem está aqui assistindo a live? Ah, caí por aqui por acaso. Não é, gente. Talvez alguma palavra que a gente está passando aqui vai te auxiliar na sua vida, te ajudar de alguma forma. Porque é um conhecimento que a gente está passando que ajuda vocês a uma forma de pensar, uma forma de sentir. Eu acredito que tem muitas pessoas, por exemplo, que elas têm medo de mostrar os sentimentos. Às vezes elas sofrem, por exemplo, às vezes uma pessoa brigou com o namorado e depois, ou com o marido e largou,
e elas ficam feridas, né? E o que acontece? Elas não conseguem tocar sua vida adiante por conta dessa dor, desse problema. Então, o que acontece? Elas têm medo de sofrer e não se relacionam mais. Por conta de bloqueio que ele teve anteriormente, entendeu? Então, é muito importante essas aqui, ó, a Andrea está falando, as pessoas acham que o mundo é ruim, é porque estão desconectadas com a TV. A TV, o problema da TV, ela passa muita informação. O que eu faço? Eu não fico pegando informação, o Bolsonaro fez aquilo, os Estados Unidos está acontecendo tal coisa. Por quê? Porque isso é irrelevante. Você tem que pegar informação que vai fazer parte da sua vida, que vai te auxiliar na sua vida. Se você pegar a informação à toa, por exemplo, vou lá assistir uma novela. Aí a novela só mostra coisa errada, por exemplo. O que isso vai te acrescentar na vida? Se você pega lá da tenda e vê o pessoal acidente, assalto, o que isso vai te acrescentar? Aí você tem que parar e pensar, é uma coisa que vai acrescentar algo na minha vida? Eu vou ter algum aprendizado com isso? Eu vou poder ajudar alguma pessoa com isso? Ou não? Eu vou me sentir infeliz? Eu vou me sentir ruim? Ou eu vou estar perdendo meu tempo? Entendeu? Então a gente tem que saber diferenciar o que é um conhecimento de qualidade que vai te ajudar e o que é uma informação. Tudo bem, Bruno. Eu prefiro ser um desinformado, eu prefiro ser desinformado do que mal informado. Falou tudo, cara. Ô, Bruno, que às vezes o que nós precisamos é desaprender, desconstruir algumas coisas, né? Isso eu já aprendi também. Exato, porque o que acontece? A gente também tem mania, às vezes, como a gente tem comportamentos repetitivos, a gente fez a vida toda o mesmo comportamento. Por exemplo, vício. Às vezes a pessoa fuma, ela fez a vida toda, ela fumou, né? Então o que acontece? Para ela é natural isso. Só que na verdade é uma coisa que está fazendo mal para a saúde dela. E ela tem essa ciência e mesmo assim faz. Isso não é engraçado? Todo mundo sabe que faz mal, mas e continua. Tem muitos casos que eu conheço, a pessoa ficou doente, teve que fazer cirurgia e ainda continua fumando. E ela sabe que está errado, tem a informação que é errado e continua. Por quê? Comportamento viciado, entendeu? Então a gente tem que saber transformar nossos comportamentos e mudar, né? Você acabou de revelar um bloqueio de ser escravo das coisas, viu, Bruno? Isso aí é forte também, cara. Você fica escravo daquilo. Olha o que a Amanda tá falando, Amanda Freitas aqui, ó. Eu tinha muito preconceito sobre hipnoterapia, mas relacionado a crenças limitantes. É chocante o poder da nossa mente. É verdade, Amanda. É verdade mesmo. Nós, muitas vezes, nós estamos falando aqui, né? Carregamos crenças e não percebemos que são coisas que nos limitam e eu acredito uma asfixia mental, viu, Bruno? Ô, Bruno, você acredita também que infelizmente no Brasil, comparando com outros países, mas é uma verdade, a gente tem que acreditar nisso. O primeiro passo para você mudar é você aceitar, né? No Brasil existe a ignorância, né, Bruno? Então, assim, se você perceber nas escolas, cara, nós somos enganados, cara. É verdade. É porque a escola foi a única que não mudou. Se você voltar 200 anos na história, a escola vai ser igualzinha. Não mudou nada. As mesmas matérias, as mesmas formas de ensinar. Agora que está começando por causa do problema do corona. Porque as pessoas estão online, estão fazendo alguma coisa diferente. Só que é o seguinte, a matéria, a forma de ensinar ainda está sendo a mesma. Né? Que é o quê? Você é obrigado a responder uma resposta que já existe. Né? O que acontece na escola? Por exemplo, você vai fazer uma prova, tem lá letra A, B, C, D, para você escolher. Se você escolher a opção errada, você errou, você não passou. Isso é errado, porque a escola quer que você responda o que eles querem. Eles não fazem você pensar, você raciocinar. E o que acontece? Isso afeta a nossa vida. Quando a gente vira adulto, a gente também não começa, a gente vê que só tem que ir na escolha já determinada. A gente não cria a nossa alternativa. A gente não cria novas possibilidades, entendeu? Se fosse uma questão que é discursiva, aí você pode responder de acordo com o seu pensamento. Mas não, as escolas, isso aí é o bloqueio do gabarito. Eles colocam o gabarito que você tem que acertar. Você tem que gabaritar para passar. Se você acertou, vamos supor, você tem 10 questões lá. Se você acertou 7 questões, na resposta deles, tem que ser a deles. Você passou de ano, você é aprovado. Senão você não é aprovado pela sociedade. E isso é terrível. Porque às vezes a tua verdade não é a minha verdade.
Quem garante que o que a escola está ensinando está certo? Quem garante que o que o professor está falando está certo? Né? Exatamente isso. Bruno, você percebeu a cultura? Porque se você nós notarmos bem, Bruno, o que asfixia muitas pessoas? O padrão de comportamento que nós chamamos de cultura, não é nada mais é um padrão de comportamento, né? Não adianta a empresa, Uhum. por exemplo, uma coisa, a pessoa falar, a empresa fala que tem missão e valores. Só que outra coisa é a cultura, que é o dia a dia da empresa, Bruno. Isso é interessante você. É, O que acontece? Às vezes a empresa faz aquela placa bonita e coloca lá no mural, né? Olha, esses aqui são os nossos princípios, os nossos valores, né? Só que o comportamento da empresa entre os seus funcionários no dia a dia, começando da liderança, porque sempre começa do exemplo, Bruno, não começa de baixo, começa de cima. A liderança uhum. já tem um bom tempo, o comportamento não tem nada a ver, não é associado com a ligado, né? Com aquilo que ela publicou nas suas missões e valores. Então é o comportamento, é a cultura É, que prova quem é a pessoa e o que é a empresa que está por trás, né? Então, se você prestar atenção, Bruno, nas escolas foi impregnado o quê? A cultura de Darwin, né? é, Seleção natural, a evolução, o que, né? Nós viemos aí dos primatas, tal, tal, tal. Se você prestar atenção, se você pôr a cabeça para funcionar, Bruno, a própria ciência diz o seguinte, que nada existe, que a causa nunca é inferior ao efeito. Significa isso. Para existir o efeito, a causa tem que ser uma coisa superior a ela, porque a causa é a principal, é a primeira parte. Então, se você pegar uns e colocar na lei da teoria da evolução, então cai por terra a própria teoria da ciência, quando ela fala que tudo veio de uma explosão, né? A explosão, ela não é maior nesse contexto, é uma coisa inanimada, uma coisa que não tem vida. A explosão, que é uma coisa inanimada, não pode ser maior, por exemplo, Bruno, do que a vida que existe hoje, né? Do que você e eu, que somos seres pensantes, seres que raciocinam, como os vegetais, os frutos, a semente, a fotossíntese, a química, as reações nucleares e por aí vai. Então já cai por terra, a própria ciência se contradiz. Então, agora vamos no que diz a Bíblia Sagrada, né? No Deus que nós acreditamos. Um Deus que pensa, que já existia antes de tudo, criou com sua palavra todas as coisas. Interessante, né? Então a causa é superior ao efeito. A causa já existia antes de tudo. Então se com certeza. Não, começa a não tem, pensar, né? não tem como, o mundo não tem como ser criado de forma desordenada. Bruno, então, assim, por que não colocou as duas teorias na mesa e coloca, como você acabou de falar, em vez de ser gabaritado, dá a escolha. Tem a teoria que tem aqui a teoria de Darwin, que é um pensador que surgiu séculos atrás, e a teoria que hoje existe, já ouviu falar do design inteligente, Bruno? Muito interessante, viu? É uma teoria dentro da ciência, de pessoas que acreditam em Deus, que já coloca essa tese que já existe uma mente mestra que projetou tudo isso de uma forma inteligente, entendeu? Maestria, né? Ou seja, o mundo não. Mas é real isso. E eu vou além. Você consegue provar, você está provado já, o mundo foi feito por Deus. Como? Através da física e matemática. Se você pegar, tem duas teorias, que é a teoria de Fibonacci, Leonardo Fibonacci, foi um físico lá da Itália. Ele viu que tudo no mundo ele tem matemática, tem uma fórmula nas plantas, no ser humano. Depois você pode procurar sobre teoria de Fibonacci, da lei áurea. Tudo no mundo é projetado. Então, como que os romanos, por exemplo, os romanos, os gregos, como que eles faziam aquelas arquiteturas? Eles basearam na lei de Fibonacci. E o Fibonacci, ele foi percebendo na natureza isso, que tem um cálculo, tem uma matemática por trás do... É tipo assim, é um caracol, assim, ó, uma matemática, é um número somado com outro número que dá o dobro dele. Então, o que acontece? Tudo no mundo, você pega leis da física, da gravidade, de quântica, tudo já você consegue provar. O DNA é sequencial. Se você pegar, tirar o nosso DNA, você vai ver que ele tem uma sequência. Como que isso é uma coisa desordenada? Não é. É uma coisa que é uma inteligência que foi criada. Porque tudo, você pode ver, se você pegar uma semente e colocar na terra, vai nascer uma árvore com diversos frutos. Como que isso é possível? Como que uma semente desse tamanho nasce uma árvore com sei lá quantos frutos, que nem você consegue contar? Se você pegar uma maçã e cortar ela, você consegue contar quantas sementes. Agora, se você colocar uma semente na terra e plantar, você não sabe quantos frutos vai dar. E como que isso é possível? Né? Se não é uma coisa que é uma inteligência. Né? Como que todos os seres do planeta se procriam? Né? Como que um sêmen faz com que nasça uma criança? Ela fica 9 meses na barriga da mãe, nasce, cresce e fica do tamanho da gente. Como que isso é possível? Já parou para pensar?
Se isso fosse uma coisa desordenada, teoria de explosão, como a teoria do Big Bang, como seria possível criar tanta perfeição? Se você for para ver, o mundo é perfeito, né? Porque se a gente está com calor, hoje eu estava com calor, o que, que aconteceu? Choveu, né? O que, que aconteceu? A água foi sugada, criou as nuvens entraram em atrito e choveu. Né? E aí amenizou a temperatura. Quando a gente, por exemplo, se você está com calor, você começa a suar. Por que, que você começa a suar? Para resfriar o seu corpo. O suor é para resfriar o corpo. Entendeu? Então tudo foi projetado, tudo tem um porquê. Se você for para parar para ver a nossa biologia, a nossa forma a natureza, como ela age, você pode ver que tudo tem uma inteligência por trás. Bem, Bruno. Exatamente isso. Nada por acaso, né? Nada por acaso. O Bruno, foi descoberto, inclusive, se você parar para pensar, nossas próprias células, cara, é como se fossem mini computadores, cara. Foi descoberto recentemente que elas carregam uma certa voltagem. Se elas carregam voltagem, ela é energia. Se é energia, ela é eletricidade. Uhum. Eletricidade, Bruno, ela tem um mini algoritmo lá dentro, cara. Ela tem um mini processador, cada célula do corpo que ela sabe o que tem que fazer. Então, as reações E químicas. outra coisa, o nosso cérebro é mais potente do que o computador, sabia disso? Só que a gente não usa toda a capacidade, porque a gente não aprendeu ainda. A gente está aprendendo agora a engatinhar. É verdade, Bruno. Então, os bloqueios emocionais, Bruno, se nós, como seres que pensam, né, que somos a imagem e semelhança do próprio Criador de tudo, nós podemos deixar esses bloqueios que vão sendo carregados por nós durante a vida, né, Bruno? Acho que nós estamos ao alcance disso e cabe a nós se interiorizar, se autoconhecer e retirar essas algemas aí, cara, que nos travam a vida, viu, Bruno? Muitos aí não conseguem ir pra frente, eu já notei isso, Bruno. Até nós mesmos. Porque eles se esqueceram quem eles são, entendeu? Até a sua própria identidade. Até eu, quando eu não estava estudando, eu não sabia quem que é a minha identidade. Eu pensava que eu era advogado, por exemplo. Eu pensava que eu era a minha profissão. Eu estava limitado à minha profissão, entendeu? Até a pandemia. Depois, quando eu retomei os estudos, eu verifiquei que não, que eu sou muito maior do que minha própria profissão. E nós somos, todo mundo é, maior do que sua própria profissão, maior do que seus próprios bens. Então, por que isso? Porque nós somos o ser eterno, né? Nós somos seres de luz. Né? Nós estamos agora momentâneo nessa casca, nesse corpo. Né? Mas isso por quê? Porque a gente precisa estar num plano que é mais pesado, que é a Terra, para aprender. Porque a gente tem vício ainda, a gente tem esses, que nem você falou, a gente tem esses bloqueios, a gente tem vícios. Então a gente está aqui, não é para carregar eles até morrer. Não, a gente está aqui para superar eles. Né? É usar eles como obstáculo para crescer. Para voltar depois na morada, né, na vida eterna, para morar, voltar evoluído, né? Então, por isso que é importante. Não é uma coisa que, sim, que o bloqueio você tem que carregar ele, né? O resto da vida, ou uma dificuldade que você tem na vida. Qualquer coisa que você tenha que superar hoje, nesse exato momento, é uma coisa que a gente tem que fazer aqui na Terra, não é depois de morrer, é aqui e agora. Essa aqui é a escola. A escola nossa é agora, entendeu? Muito bem. Ô, Bruno, aproveitando aqui, eu vi que você fez umas viagens aí, cara. Foi a passeio, foi a trabalho, foi a missão? É missionótico, cara? O que é isso aí, essas viagens? Não, onde você fala? Na Para onde? Itália. Na Itália, cara. Na Você foi pra Itália. Itália? Fui, não, foi passeio. Já fui na Itália, Estados Unidos, México, Argentina, já rodei um pouco. Eu gosto de viajar porque eu gosto das culturas, da história, né? Então, e para lazer também, né? Eu acho que é muito importante a gente adquirir novas culturas para a gente aprender e também passar para as pessoas, né? Então, cada vez que eu tenho uma viagem, eu aprendo, vou aprendendo como funcionava, como é a cultura do outro país. É importante, porque a gente tem que aprender também com o próximo, entendeu? Tudo bem, Bruno. Bruno, vamos fazer uma troca. Faz uma perguntinha sua bonita aí pra nós aí. A gente fazer umas trocas de papéis. Uma pergunta. Pode fazer mesmo? Qualquer É, uma? Qual que é a sua maior dificuldade agora? Qual que é o teu bloqueio que você tem que superar? grande Bruno, você foi na E agora? Se for, podia ser qualquer uma. com certeza.
Bruno, que interessante isso, né? Ó, eu tenho uma grande dificuldade, Bruno. Assim, não posso te falar, né, cara? Eu vim do CLT, sabe, Bruno? Eu fui analista de sistemas por muitos anos, né? Então, 20 anos de CLT, estou empreendendo, né? Já estou como empreendedor, Bruno. Só que tem essa dificuldade, sabe, de fazer ainda essa troca da chave. Então, estou ainda aqui. Aham. É uma coisa que ainda não consigo, sabe, Bruno? Então, a dificuldade minha, acho que o maior travamento é esse, em termos de colocar uma coisa mais para frente e se aprofundar um pouco mais. Então, só que o que nós aprendemos, Bruno? O próprio bloqueio nosso nos traz a solução, né? Você pode até complementar. O que nós aprendemos, Bruno? Para você ter novos resultados, você precisa de novas pessoas, novos caminhos, né? E novas ações, né? Esse tripé. Uhum. Então, a partir do momento que isso que nós estamos fazendo aqui, que é a minha ideia, Bruno, me conectar com pessoas e promover de certa forma, né, fazendo perguntas, como fiz para você aqui, isso aí abre conexões do cérebro, gera uma reciprocidade, na é verdade? Sim. E estar com novos lugares, viajando, que você acabou de falar. Às vezes a pessoa fica no mundo, Bruno. Você falou sobre a televisão, né? Gente, eu fico assim abismado. É só um desabafo, mas serve para todos também. Bruno, eu fico assim indignado. Isso me revolta muito. Pessoas que ficam naquele tipo de programa que só te traz tragédias e coisa ruim, e a mente da pessoa fica numa nuvem negra, Bruno, e a pessoa não percebe que está naquilo. Como a pessoa pode, né, encher a mente dela de tudo aquilo de lixo, né, que nós sabemos que a televisão isso é hoje, né, em boa parte, e não faz nada, entendeu, Bruno? Fica naquele bloqueio, né? Então, acho que eu acredito que a gente pode fazer a diferença conectando com novas pessoas, novos caminhos e ter novas ações, né? Quer complementar? É isso mesmo? Ou você acha que tem algo mais aí? Não, com certeza. Se a gente tem que ter novas ações, porque não tem como a gente fazer a mesma coisa e ter resultado diferente. Né? Só um louco, né, faria isso, né? Fazer a mesma ação e ter resultado diferente. Não. Se você tiver a mesma ação a vida toda, o resultado sempre vai ser igual. Agora, se você está vendo que o resultado não está bom, que não é o que você quer, você tem que mudar suas ações. Né? Então, assim, às vezes as pessoas ficam com medo de errar. Tem uns bloqueios difíceis, que é a questão assim, eu tenho medo de errar e não dá certo, ou meu pai falou para não fazer isso, ou meu amigo falou que não dá certo. Aí as pessoas começam a colocar medo na tua vida. E todo mundo vai falando, você vai perguntar, o que a gente tem que fazer? É perguntar para quem tem resultado, que você quer. Não é para quem não tem. Né? Se você quer um resultado diferente que você está buscando, você tem que buscar uma pessoa que tem aquele resultado. Então você tem que perguntar para ela. Agora, às vezes, você vai perguntar para um amigo que não tem o resultado que você espera, ou até mesmo, infelizmente, gente, até mesmo para a família, às vezes a família é o que mais coloca a gente para baixo. Né? Infelizmente, mesmo amando a gente, eles ficam com medo por nós. Né? Fala, nossa, e se você perder tudo, se não dá certo? Né? Então eles ficam com medo, só que a gente não pode aceitar isso. Né? Porque senão se a gente não mudar nossas ações, não tem como ter novos resultados. Então errar faz bem. Eu sempre falo pro pessoal, errar faz bem. Gente. O que a gente não pode fazer é cometer o mesmo erro. Você tem que errar rápido, fazer erros diferentes, né? E errar barato. Né? Porque se errar caro também, depois como que consegue, né? Então a gente tem que sempre estar errando. Por quê? Porque o sucesso é uma sucessão de erros. O sucesso é uma sucessão de erros. Vou anotar isso aqui, cara. Como é que é aí? O sucesso? Entendeu? O sucesso é uma sucessão de erros. Então, o que acontece? Por exemplo, Thomas Edison, ele só descobriu a lâmpada depois que ele errou 1000 vezes. Então, ele descobriu 1000 maneiras de não fazer. Na hora que ele foi na milésima primeira, aí ele descobriu uma forma de fazer certo. Entendeu? Então, o que acontece? A gente tem que descobrir as formas de fazer, de não fazer, até acertar. Entendeu? Agora tem dois caminhos de aprender. Um é você fazendo sozinho, batendo a cabeça. Você vai aprender? Vai, só que vai demorar muito e vai ficar caro. E a outra é você aprender através de mentoria, através de live, através de livro, através de curso. Porque você vai encurtar o caminho, né? Você vai pegar um caminho que uma pessoa já trilhou. Né? Você não vai inventar a roda do zero. Você já vai pegar a roda e vai colocar no teu carro e andar. Tudo bem, cara. Tudo bem. Eu ouvi essa frase sempre, né, Bruno, de reinventar a roda. Às vezes nós já aprendemos, Bruno, que nada se cria do zero, né? Você vai pegar algo, porque tudo que existe no mundo, no nosso dia a dia, Bruno, são energia, né? Você deve acreditar no que eu estou dizendo, né? Compartilhando a mesma informação. Se tudo é energia, tudo já existe. Então você precisa pegar aquela energia e transformar simplesmente, né? E o movimento gera essa transformação. Então, quando você fala assim de traçar uma nova rota, então eu tô naquela rota lá e sei que tá dando errado. Pera um pouquinho, é um bloqueio. Então eu vou fazer de forma diferente. Você acabou de falar isso. Só que a persistência
é você repetir a mesma coisa, só que de modo diferente. A insistência é você repetir da mesma forma e do mesmo jeito. Às vezes é um erro também, né, Bruno? É, com Não adianta certeza. sair do lugar. Bruno, responde para mim agora aí, cara. Qual que é o seu grande sonho aí, cara? Quais são os seus sonhos? O que você quer realizar? Quais são os seus projetos aí? Meu sonho, nossa, o meu sonho, nossa, eu queria fazer muita coisa. Queria ajudar muitas pessoas, né? Tô ajudando aos poucos, né? Eu tô transformando líderes aos poucos, né? Mas eu queria, o meu objetivo é atingir 1.000 pessoas, 1.000 líderes, né? E todo dia que eu consigo transformar uma vida de uma pessoa, eu sei que eu tô no caminho certo. Entendeu? Eu tenho outros sonhos pessoais também, que seria viajar, né? Que seria ter mais mudar minha profissão, aceitar novos desafios também, né? Então, eu gosto de desafio. Eu acho que esse é o meu maior sonho, é conquistar os meus desafios. Muito bem. Então, eu vou ver a última pergunta para encerrar aí, cara. Faz uma pergunta boa, mas uma boa agora, né, meu? Porque- O que é ruim já foi, né? Já foi. É, então, Alex, o que que te faz fazer essas lives, tá se expondo aqui publicamente? Por que Muito que você se bem, expõe publicamente? muito bem, gostei, cara. Bruno, acho que quando nós falamos em propósito, você pode prestar atenção que sempre quando se fala em propósito de vida, quando você realmente muda a chave e descobre o propósito, sempre tem a ver em ajudar alguém, em ajudar pessoas. Sempre tem a ver com o outro, Bruno. Nunca tem a ver com nós mesmos. Então é o É. seguinte, o pessoal que está nos assistindo aí. Galera, se você faz alguma coisa que você não é feliz, vocês não são felizes, né? O que deve ser feito? Hum, Deve se descobrir alguma coisa para servir alguém. Porque quando nós vivemos para nós mesmos, né? A nossa vida perde o sentido, perde o gosto, porque nós somos seres relacionais, né? Então, Bruno concorda comigo. Se você não servir alguém, inclusive é o papel de um líder, Bruno. Eu já vi isso muito nas empresas, que mexam muito comigo. Eu vi, na verdade, chefes, né? E, como se fosse uma tribo indígena, digamos assim, no bom sentido. E a pessoa mandando, dando ordens, só que ele não lidera, Bruno. Ele só dá ordens. É uma grande diferença. O chefe, ele dá ordens, ele se aparece de vez em quando, ele não sabe as necessidades do seu grupo. E um líder verdadeiro, ele é um líder servidor, ele se importa, ele faz primeiro pelos outros antes de fazer por ele mesmo, Bruno. Qual é o maior homem no mundo que pisou nessa terra e, ao invés de ser servido, serviu a todos, Bruno? Jesus, né, né? Bruno? Sim, com certeza. Ele deu a própria vida, né? Por todos, né? O Ele, próprio para salvar, retirar o pecado de todo mundo, Deus deu o filho dele. E ele aceitou esse desafio e deu a vida dele, né? aí. Poxa, Bruno, tô vendo uma mensagem aqui, legal que a Ana tá falando, hein? Desbloqueou ela, Sim, como que foi isso aí, cara? tem várias pessoas aí que eu desbloqueei participaram aí da live, a Ana, a Sandra. Pessoal, e sempre que eu posso, eu ajudo, né? Eu acho que é que nem você falou. Pessoas vêm antes de negócios. Tudo na vida é relacionamento. Se você quer ter plenitude, felicidade, prosperidade, sucesso, paz, tudo envolve pessoas. Então, o que que acontece? A gente tem que aprender, né? É difícil? É. Tem pessoas que às vezes tira a gente fora do sério? Tem. Já me tiraram várias. Inclusive, um dos meus desafios é esse, ter paciência. Porque eu, como advogado, às vezes tem uns advogados que tiram a nossa paciência no meio da audiência, ou faz joguinho, sabe? Te apunhala pelas costas. Então, você tem que saber lidar mesmo com essas pessoas, né? Porque se a gente não souber lidar, a gente não vai ser nunca pleno, né? Então, a gente tem que saber lidar com as pessoas. É que nem você falou, líder não é quem está no cargo. Né? Às vezes uma pessoa pode ser lá o operário mais baixo da empresa, ele pode ser líder. Ele vai juntar com os amigos, vai falar, ó, a gente vai fazer assim, um processo assim, assim, assim na empresa. E às vezes o líder que está lá no cargo de chefia, ele não é líder. Né? Então líder não é a função, isso eu tenho certeza. Líder não é cargo. Né? Líder é servir pessoas, é transformar a vida, principalmente, transformar a vida das pessoas. Enquanto você estiver transformando a vida de alguém, é porque você está fazendo certo. Porque se você não transformar a vida das pessoas, não tem o que você está fazendo aqui? Qual que é o teu objetivo? Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, transformar a nossa. A gente transforma, e com a nossa cura,
a gente cura as outras pessoas. Com nossos desafios que a gente teve lá atrás, a gente ajuda as pessoas, ensina elas. Ó, eu passei nesse desafio tal, 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 eu vou te ensinar assim. Então, o líder é esse. É o cara que se supera e ajuda os outros a se superarem também. Ele não deixa os outros para trás. Muito bem, Brunão. Brunão, vai cair o time aqui, deu 1 hora. Queria te agradecer. Vamos fazer aquela foto bonita lá, que isso aqui eu tenho que. Vamos fazer uma foto. Manda aí, dá um sorrisão aí, bate o print. Vou fazer mais uma aqui, legal. Pô, ficou legal essa aqui, hein, Bruno? Vou fazer mais uma aqui que é. Peraí. Pra melhorar ainda mais. Só a última aqui, tá? Tá. E... Ficou boa. Bruno, eu queria te agradecer a disponibilidade. Vamos marcar aí, provavelmente outras lives ou outros encontros, né? Então, um cara que já sei que já tá com uma energia boa aí, já te percebi. Já queria fazer isso com você há muito tempo, né? E você teve muito certo para tudo, né? Sim, eu agradeço, obrigado, Alex. Eu quero agradecer a Ana aí também. Ela tá falando que estava com sentimento de culpa pela perda da mãe dela, e era uma dor muito grande. E eu que agradeço, Ana. Que bom que você está bem, né? Fico feliz por você. Obrigado, Alex, mais uma vez pelo convite aí. Com certeza, vamos fazer outra live sim, né? Vamos abordar outros assuntos aí. Eu acho que vai ser esclarecedor e engrandecedor para todo mundo que está acompanhando. Vai. Sucesso, Bruno. Tudo de bom, viu? Um abraço. Obrigado. Um abraço, tudo de bom. Até mais. Até mais, gente. Até mais. Tchau, tchau, gente. Obrigado.